Graças e paz, amigos. Bom, nós vamos realizar a gravação dessa segunda parte do seminário. Se tivermos problemas técnicos com a conexão, não tem problema, eu vou terminar toda a gravação, depois eu vou postar ela de novo no Facebook e no YouTube, sem interrupções, ok? Então, se caso a conexão travar aí no seu celular, não tem problema, quando eu terminar toda a gravação, eu vou passar, postar ela íntegra no Facebook, no YouTube, então não tem problema. Caso haja interferência da internet, está sendo gravado aqui, posteriormente eu vou postar no Facebook, no YouTube, para que vocês assistam com calma. Ok, meus amigos? Bom, vamos para a segunda parte do seminário bíblico Apocalipse. Vamos para a segunda parte. Antes, eu fiquei devendo para vocês alguns slides, porque eu não estava aqui na igreja, não tinha um programa, então não consegui mostrar os slides para vocês. Deixa eu explicar aqui para vocês aqui no computador. Existem umas correntes milenistas, que são linhas teológicas de interpretações a respeito da escatologia, como vocês estão vendo aqui no slide. Há basicamente quatro posições fortes, que são as posições mais sérias, que são as posições que repercutiram de maneira que trouxeram mais segurança para os seus alunos. São as amilenistas, pós-milenismos, pré-milenismos, histórico. Então, pré-milenismo histórico é diferente do pré-milenismo dispensacionalista. Eu extraí uma parte do livro, quero até ler para vocês. Vocês aqui estão acompanhando, deixa eu aumentar a fonte, que assim vocês acompanham comigo. O termo amilenismo, como diz Roeckman, não é muito feliz, porque sugere que não existe um milênio. Por quê? Quando você encontra o A na frente, está negando o restante da palavra. Então o A significa não. Então por isso que o escritor diz que é um termo que não é muito feliz. Sugere que não existe o milênio. Os amilenistas acreditam no milênio de Apocalipse 20, porém não acham que diga respeito a um reino de 1000 anos de forma literal. Se você assistiu o vídeo anterior, eu falo muito bem a respeito de literal e alegórico. Então, continuando, digo, porém não acham que digo respeito a um reino de 1000 anos literais, que Cristo estabelecerá na terra depois da sua vinda. O amilenismo entende que o milênio de Apocalipse 20 já está em atividade nesse momento, pois começou com a primeira vinda de Jesus e vai terminar com a segunda vinda, com a instauração dos novos céus na nova terra. Por isso, para o amilenismo, o milênio não é literal, mas espiritual. Veja, continua o texto aqui, deixa eu aumentar a fonte. O pós-milenismo, para que você entenda a vertente, pensamento de cada um. O pós-milenismo defende que o milênio também é antes da segunda vinda, porém acha que será um tempo de prosperidade e paz
advinda da preparação do evangelho em todo o mundo. Para o pós-milenismo, o mundo se tornará gradativamente um lugar muito bom, onde o mal será reduzido ao mínimo e as nações cooperarão entre si, cristianizando o mundo todo. No final desta era gloriosa, Satanás será solto e então Jesus voltará e o destruirá. Então, qual que é o pensamento agora do pré-milenismo histórico? Pré-milenismo histórico, é o PMH. Interpreta literalmente o texto de Apocalipse 20, 1:10. Entende que o milênio será estabelecido na segunda vinda de Jesus e será um reino de 1000 anos sobre a terra, onde o Senhor regerá as nações com o cetro de ferro, minimizará o mal existente e estabelecerá uma era de ouro, reinando a partir de Jerusalém. Ao final do milênio, Satanás será solto e convencerá as nações a fazerem guerra contra Jerusalém. Então descerá fogo do céu e consumirá as nações rebeldes, e em seguida o Senhor estabelecerá o juízo e o tempo eterno. Agora, o pré-milenismo dispensacionalista. Quem tem suas raízes no pentecostalismo vai se assimilar muito ao que já vem ouvindo. O pré-milenismo dispensacionalista se parece muito com o milenismo histórico em sua expectativa por um milênio futuro e literal, porém se difere em detalhes específicos. O dispensacionalismo distingue pelo menos duas vindas de Jesus: a primeira para o arrebatamento dos salvos e a segunda depois dos 7 anos de tribulação para o estabelecimento do milênio. No dispensacionalismo há um tratamento diferente entre a igreja e Israel. Mesmo no milênio, esses dois grupos serão distinguidos. O dispensacionalismo entende que a igreja é uma espécie de parênteses que se abriu na história de Deus com Israel. Na primeira vinda de Jesus, o evangelho foi oferecido aos judeus, mas como eles os rejeitaram, Deus ofereceu aos gentios e foram uma igreja. Porém, no fim, voltará a tratar Israel. Uma das características principais do pré-milenismo, seja histórico ou dispensacionalista, é a interpretação literal das passagens do Antigo Testamento sobre a restauração de Israel e também do livro de Apocalipse. O seguinte quadro nos ajuda a entender as diferenças entre esses 4 sistemas. Isso aqui é interessantíssimo, olha. Eu vou dar zoom para que você veja a posição de cada um. Espera aí. Olha, sobre a segunda vinda, olha que interessante. O amilenista trata como um evento simples, nenhuma distinção entre arrebatamento e segunda vinda, início do estado eterno. Sobre a segunda vinda, o pós-milenismo, evento simples, nenhuma distinção entre arrebatamento e segunda vinda, início do estado eterno. O pré-milenismo histórico, como que ele trata a segunda vinda? Arrebatamento e segunda vinda serão simultâneos. Cristo retorna para estabelecer o milênio. E o pré-milenismo dispensacionalista, como ele trata a segunda vinda? Segunda vinda em 2 fases. Cristo retorna para buscar sua igreja e para estabelecer o milênio após os 7 anos. Eu depois vou estar disponibilizando esses gráficos para que você acompanhe sobre a ressurreição, sobre o julgamento, como que trata sobre a tribulação, está tudo aqui. Olha, sobre a ressurreição, o amilenismo trata ela, ressurreição geral de crentes e incrédulos na segunda vinda. O pré-milenismo dispensacionalista trabalha 3 ressurreições: crentes na segunda vinda, judeus depois de 7 anos e incrédulos ao final do milênio. E o pré-milenismo histórico trata ressurreição de crentes no início do milênio e de incrédulos ao final.
Percebam como que é diferente. Como é diferente. Nesse livro, aquele livro que eu mostrei para vocês sobre a teologia sistemática, fala assim, que todas as 4 posições, ela tem encontrado defensores capacitados. E qual é a verdadeira? É uma coisa que só saberemos depois da vinda de Jesus. De fato. Agora, de qualquer forma, o que pode ser dito brevemente sobre cada uma delas, é que o pós-milenismo, que estende muito em voga nos séculos passados, depois das guerras mundiais, fome, tal, uma vez sonhada prosperidade parece estar muito longe. O pré-milenismo dispensacionalista, essa é a linha do escritor, é bastante recente, é bastante complicado de se explicar. O maior problema dele é a distinção radical que faz entre Israel e igreja, dividindo a volta de Jesus e a ressurreição em 2 e 3 etapas. Pré-milenismo histórico, nesse pensamento é mais sóbrio, entende que haverá apenas uma vinda de Jesus. O problema desse sistema é o excesso de literalismo. O amilenismo, na nossa opinião, o que faz mais justo o ensino bíblico, segundo a linha do escritor. Bom, amigos, para quem não anotou, nós estamos falando sobre paralelismo progressivo. É uma maneira mais fácil de se explicar o livro de Apocalipse. Para quem tem dificuldade de entender, é uma maneira mais fácil de explicar, se você vê ele de uma visão panorama, se você vê ele por cima, e depois de entender o livro, aí sim você vem a ter aos detalhes, aquilo que gera polêmica, aquilo que gera dúvida. Primeiro, entende o livro como um todo. Para quem não anotou, veja, agora tem um gráfico, depois você volta o vídeo e anota o gráfico, ok? Vamos retomar da primeira sessão. Ontem o vídeo travou e eu quero dar continuidade. Então, falando de paralelismo, sessões paralelas, o livro de Apocalipse, ele abrange 7 sessões paralelas, tá? Todas elas são paralelas porque acentua uma verdade central, Qual que é essa verdade? Que a segunda vinda será de maneira pública, Apocalipse 1:7. Aqui eu coloquei 2 versões para você ler em casa. Almeida Revista Atualizada, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: olhem, ele vem com as nuvens, todos o verão, até mesmo os que atravessaram, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. Então, meu amigo, nessa primeira sessão, João, ele vai apresentar Jesus e deixar uma mensagem transparente, clara, objetiva, concisa, dizendo que Jesus virá. Essa é a mensagem básica, essa é a mensagem central do livro de Apocalipse. Ele virá. Este é um dos pilares irrevogáveis que eu falei, que independente da versão que você adotou, pela visão, pela lupa da sua interpretação, são pilares irrevogáveis. Jesus virá de maneira visível, de maneira pública, de maneira notória, e indisfarçavelmente, ele virá e virá para julgar. Virá e virá para julgar. Então essa é uma verdade que já aparece no início do livro e depois vai se tornando paralela. Por isso que são sessões paralelas. Não tem enigmas, tá? Todos concordam, não tem interpretações isoladas, ok?
o início do livro, ele já declara a segunda vinda. Então, para você que está anotando, na primeira sessão paralela, ele anuncia a segunda vinda de Jesus Cristo de maneira pública. Para entender o livro de Apocalipse numa visão por cima, a primeira sessão paralela, de 1 a 3, ele anuncia a segunda vinda de Jesus Cristo de maneira pública. Ok, meus amigos? Agora nós vamos para a segunda sessão paralela, do capítulo 4 ao 7, que vai falar sobre os selos, sobre os 7 selos, sobre os 7 selos. Eu tenho convicção que os nossos discípulos conhecem a história dos 7 selos. Eu tenho certeza que os nossos discípulos conhecem a história dos 7 selos, como eu já mencionei, inclusive foi uma mensagem pregada, está no canal da igreja. Procura lá no YouTube, no nosso canal da igreja, no Facebook, lá no link vídeos, vai ter a mensagem dos 7 selos de Apocalipse. Em suma, a diferença entre os 7 selos e as 7 trombetas que vêm a seguir, era que ambos tratavam a respeito do juízo de Deus, porém um é acompanhado pela misericórdia. Então cada selo, conforme vai se abrindo, retrata uma espécie de luta, mostra uma perseguição, um sofrimento que a igreja vai enfrentar, né? Agora, por que João, ele introduz essa sessão paralela com o capítulo 4 e 5? Como eu disse, justamente João, ele queria mostrar para toda a igreja, para toda a nação, dizendo assim: mesmo que venha sobre vocês as dificuldades, as lutas, né, as perseguições, mesmo que venha as guerras, as fomes, as pestes, as doenças, ele vai mostrar que no capítulo 4, quando ele sobe, ele observa Deus no trono. Deus está no trono, Deus está no trono, e essa mensagem que Deus está no trono é muito importante para nós. Deus está no trono, e com os livros nas suas mãos, com o livro, Jesus está com os livros nas mãos, Deus está no trono, e Jesus está com os livros nas mãos. Isso é muito importante para nós. Isso mostra um domínio sobre as circunstâncias, uma gestão sobre as coisas, mesmo que tem fome, tem peste, tem doença, Ele no trono traz uma segurança para nós. Opa, nada saiu do controle dele, Ele ainda está no governo, Ele ainda está na liderança, é Ele que vai trazer a paz em meio ao caos, é Ele quem vai trazer o descanso da igreja. Saber que Deus não perdeu o controle é um conforto em meio aos dias difíceis. Nós vamos ter difíceis sim, mas Ele está mostrando ali, ó, Deus tem todas as rédeas nas suas mãos, Deus tem todo o controle nas tuas mãos, e Ele está levando no seu plano, no seu projeto, toda a humanidade, a consumação final, que é o reinado de Cristo, o senhorio de Cristo, junto com a igreja. Amém ou não amém? Então nós vamos ver na segunda sessão paralela. Eu pretendo falar até a terceira sessão. Nós vamos ver na segunda sessão paralela. Nós vamos ver na segunda sessão. Vai aparecer também a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque é paralela. Então todas elas vão levar a segunda vinda de Cristo. São paralelas. Olha comigo aí no capítulo 6. No capítulo 6. Olha aí no capítulo 6. Do 12 ao 17. Do 12 ao 17. Em seguida viu o cordeiro quebrar o sexto selo. Houve um violento terremoto. O sol se tornou negro como uma roupa de luto. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como figo verde cai da figueira sacudida por um forte vento. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores,
os chefes de família, chefes militares, os ricos e os poderosos, ou seja, sem exceção, todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas, e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e se escondam dos olhos daquele que está sentado no trono, e nos proteja da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá aguentá-la? Quem poderá aguentá-la? Eu pergunto a vocês, quando é que vai acontecer isso? Quando é que vai acontecer isso? E a resposta é: isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo, na segunda vinda de Cristo. Então, o que é essa declaração? Essa é uma cena dramática, relatando a segunda vinda de Jesus, né? Agora, abram lá rapidamente, no livro de Mateus, abram lá Mateus, capítulo 24, Mateus capítulo 24, aí eu coloquei outras referências, também tem Marcos 13, também tem Lucas 21, Mateus capítulo 24, eu vou ler do 29 ao 31, vai falar a mesma coisa que acabamos de citar no paralelismo de Apocalipse. Veja, meus amigos, olha a epígrafe: a vinda do Filho do Homem, 29, depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu, e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, todos os povos da terra chorarão, e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus, de um lado do mundo até o outro. Amém. O que dá para entender? O que dá para entender, amigo? Sem analogias, o que dá para entender? Que no final dessa sessão paralela dos 7 selos, o que João estará relatando é a própria descrição clara da segunda vinda de Jesus. E ele já tinha feito essa descrição na primeira sessão paralela, do capítulo 1, versículo 7. Na segunda sessão paralela, ele fez a mesma descrição nos 7 selos. E mais uma vez, ele já está descrevendo uma cena de quê? Da volta de Jesus. Então eu volto a chamar a sua atenção didaticamente. Ele não está caminhando sempre para frente. Não é uma leitura do 0 ao 100. Ele está sempre voltando no mesmo assunto. Muda os aspectos, mas não muda o assunto. Qual é o assunto? É a volta de Jesus publicamente. Esse é o livro de Apocalipse. Agora, vamos para a terceira sessão paralela. Terceira sessão. De 8 a 11. Como é que chama essa sessão? Quem está anotando, está aí no vídeo. As 7 trombetas. Agora João falará sobre as 7 trombetas na terceira sessão. Eu vou finalizar nela. Amanhã eu vou falar da 4ª à 7ª sessão, porque merece alguns detalhes que, se eu entrar agora e parar, não é legal. Então amanhã eu continuo falando da 4ª sessão até a 7ª, e vou também trazer para vocês alguns assuntos que são polêmicos, sobre arrebatamento, sobre
Vou falar sobre o quarteto do mal, tá bom? Sobre o anticristo, sobre o sinal da besta, sobre o chip. Vamos ater alguns detalhes depois de ver o livro numa visão panorâmica, tá bom? Então João agora ele vai falar sobre as 7 trombetas na terceira sessão. Os 7 selos, o que são as 7 trombetas? Os 7 selos, à medida que os selos são abertos, virão problemas, perseguições, sofrimento para a igreja. Esses são os selos, aprenda a diferenciar. O mundo persegue a igreja, estes são os selos. E o que são as trombetas? As 7 trombetas são um juízo parcial de Deus para o mundo que persegue a igreja. São juízo com misericórdia para quem está perseguindo a igreja. O selo é quem persegue. A trombeta é o juízo para quem persegue. Agora as trombetas estão soando, elas estão advertindo, Deus manda o juízo, mas o juízo vai vir misturado com misericórdia. Você entrar no canal da nossa igreja, você vai ver que eu trouxe uma mensagem das 7 trombetas também, tá bom? Lá no Facebook, no link vídeos, vai ter também a mensagem das 7 trombetas, está bem detalhado, assista lá depois. Então você verá que a trombeta toca, a trombeta ela toca o mar, ela toca a terra, ela cai nos astros, ela cai nos homens, mas sempre uma parte é tocada, mas não são todos que são consumidos, porque o que Deus ainda exerce sobre o juízo na trombeta, é a oportunidade de se arrepender, por isso que é parcial, por isso que vem com misericórdia. Tem o juízo, mas ele dá oportunidade para se arrepender. Mas como Apocalipse é uma mensagem paralela, aí eu volto a perguntar, e agora? Nas trombetas, nas 7 trombetas, será que João, nessa sessão das trombetas, ele também falou sobre a segunda vinda? Será? Vamos ver se faz sentido com a primeira e com a segunda sessão paralela. Dá uma olhada, abra aí no capítulo 11, do 15 ao 18, do 15 ao 18, a 7ª trombeta, diz assim, ó: então o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu vozes fortes, que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu, e Deus reinará para todo sempre, amém. Quando isso vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo. E aonde está a constatação que tem base isso que eu estou falando? E eu deixei aqui uma referência aqui, ó, 1 Coríntios 15, 23, abra lá, 1 Coríntios 15, 23, deixei aqui aberto, diz assim, ó: porém, cada um será ressuscitado na sua vez, Cristo primeiro de todos, depois os que são de Cristo quando ele vier, e então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai, pois Cristo tem de reinar, até que Deus faça com que ele domine todos os seus inimigos. Então, o que lemos nessa sessão paralela, é a segunda vinda de Cristo, é a mesma verdade, novamente repetida. Vamos continuar aqui, capítulo 11 de Apocalipse, no versículo 18 aqui, ó. Os pagãos estão muito furiosos, porque já chegou o momento de mostrares a tua ira, e a hora de os mortos serem julgados. Chegou o momento de recompensares os teus servos, os profetas e todo o teu povo.
e todos os que te temem, tanto os importantes como os humildes. Chegou o momento de destruíres o que matam pessoas na terra. Então se abriu o templo de Deus, que está no céu, e a arca da aliança foi vista lá dentro, e houve relâmpagos, estrondos, trovões, um terremoto e uma forte chuva de pedra. Uma forte chuva de pedra. Então, meu amigo, agora aqui fica claro quando se dará o julgamento dos mortos. Justamente depois da segunda vinda de Cristo. Anota isso. Quando os mortos serão julgados? Segundo essas referências, justamente depois da segunda vinda de Cristo. Ele vem, ele se assenta no trono e julga. Julga os que já morreram, porque eles vão ressuscitar e terão que comparecer no tribunal, e julga aqueles que estiverem vivos naquela época. Então, o que João está descrevendo nessa sessão paralela é a mesma coisa que ele escreveu centralmente nas outras sessões. Amém ou não amém? O que falou na primeira sessão, na segunda sessão, na terceira sessão, ele está citando os eventos e mencionando a segunda volta de Cristo. Amém ou não amém? Estão entendendo até aqui? Se não tiver, eu explico tudo de novo. Bom, então, amigos, então nós vamos para a quarta sessão a partir de amanhã. Então, alguns questionamentos sobre as trombetas e os selos. Por exemplo, virá uma praga, virá fome. Quando a Bíblia fala assim, virá uma praga, uma doença, e dizimará metade da humanidade. E depois da praga vai vir a fome, que vai dizimar metade do que sobraram. Quando a Bíblia fala metade do que sobraram, essa é uma figura de linguagem para a gente dizer de hipérboles, né? Exageros. Não está dizendo que vai ser de 10, 5. Ele está dizendo que vai ser uma grande quantidade. Uma grande quantidade. Aí começa a vir algumas perguntas. Pastor, será se o Covid-19 é uma das pragas que virá como juízo? Possa ser que seja. Possa ser que não seja. Possa ser que seja só um ensaio daquilo que está por vir. Veja, se não for uma dessas pragas, o Covid ele já veio, ele já desestabilizou a nação. Imagina então essa praga que virá. E nós reparamos que depois de alastrar a doença, o que acontece? A fome. Por quê? Desemprego, inflação, dinheiro perde valor. O que acontece? Fome. Quem não morreu na doença, acaba os desprevenidos morrendo pela consequência da doença. Então, meus amigos, a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, na primeira sessão, que essas coisas brevemente hão de acontecer. Brevemente deverão acontecer. Se não está acontecendo agora, porque está morrendo, muita gente continua morrendo, isso vai acontecer. Agora, o que me resta saber, você está preparado? Você está preparado para coisas piores do que essa? Porque os selos serão perseguições através de perseguições, coisas piores. Você está preparado? Seria bom que estivesse preparado. Eu estou perguntando isso por quê, meu amigo? Porque por falta de conhecer as Escrituras e por não estar preparado, qualquer evento apocalíptico, vem um monte de profecias, um monte de sinais, e em todos você acredita. Você que não está preparado, em todos você acredita. Não,
dia 30 vai acontecer um negócio muito terrível. E várias mensagens, todo mundo acredita. Tal dia vai acontecer isso, tal dia aquilo, e vai acreditando no que os outros falam, sem fundamento. Por quê? Porque não se prepara, não entende aquilo que lê, ou nem lê para procurar entender. Então, meu amigo, por favor, esteja preparado, como servo, para as coisas que estão por vir, como discípulo. Estude em cima dessa visão panorâmica que eu estou passando para você. Pega um dia para ler o livro de Apocalipse. Esteja com a vida no altar, porque, meu irmão, seja o que for que tiver que acontecer, porque vai acontecer. Não importa os eventos e nem as datas dos eventos. Importa é estarmos em Cristo e termos a certeza de que iremos ser salvos nele. Talvez a grande preocupação de muitos em saber dia de terror, dia de escuridão, dia de fome, dia de praga, é porque quer um prazo para se preparar. É porque tem medo, porque sabe que não está preparado. Porque quem está preparado sabe que Deus está no trono e Cristo está com o livro nas mãos. Independente do que aconteça, Ele está no governo da situação. Nós ficamos tranquilos, enfrentamos os dias difíceis, as dificuldades do dia, mas estamos tranquilos que no final será a vitória de Cristo e a vitória da sua igreja. Então, por que tanta tempestade de informações? Por que tanto desespero? Vídeos chorando, aí começa a emendar vídeo sobre vídeo, áudio sobre áudios, e a nossa igreja fica mandando essas mensagens também, fica compartilhando. Por quê? Porque tem um desespero dentro de você, tem uma incerteza dentro de você, tem uma dúvida dentro de você. E o que eu quero com esse seminário, não é só trazer palavras rebuscadas, oratórias que impressionam, ou mostrar que eu detenho conhecimento. Eu quero te tranquilizar, dizendo que são situações paralelas, de que Cristo está voltando, que virão eventos difíceis, mas Deus está no trono, e Cristo está com o livro nas mãos. Então fique em paz, meu amigo, fique em paz, meu irmão. Caminhamos na nossa caminhada, na nossa jornada de aprender sobre Deus, e dele não se desviar, porque as coisas vão de acontecer. Amém, amigos? Glória a Deus por vocês, pela paciência em me ouvir. Amanhã continuamos, às 20 horas, vou falar das 20 às 21, tá bom? Amanhã continuamos. Traga seu material de anotação, volte o vídeo se precisar continuar anotando. O importante é que você saiba explicar, ok? O importante é que você saiba explicar. Então, meu amigo, amanhã às 20 horas, convide as pessoas, porque eu vou polemizar, vou trazer temas polêmicos aqui. Deus abençoe sua vida.